A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira, na manhã de hoje ainda, uma nova fase da Operação Sem Desconto, que a gente sabe que é a que já está passando por algumas fases, investigando o esquema de fraudes em descontos ilegais sobre aposentadorias e pensões do INSS. Ou seja, o escândalo mais bizarro, mau caráter, baixo nível, covarde que já se viu no país. Roubar aposentados, velhinhos, pessoas doentes que contribuíram ao longo de toda uma vida, que dependem do dinheiro ali para sobreviver, para ter alguma mínima qualidade de vida. Enfim, malfeitores não estão nem aí para isso. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal está cumprindo nessa manhã, são 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão também, né, que é o local onde vive o senador. Entre os alvos da operação estão a esposa e a filha e duas irmãs de Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é vice-líder do governo Lula no Senado. Bom ressaltar, né? Há pouco a gente falava também sobre Jacques Wagner e os envolvimentos dele com o Master, agora é o vice-líder no Senado. Enfim, parece que todos os amigos estão de mãos dadas, né, nesses esquemas corruptos. O parlamentar não foi alvo de mandados nessa fase da operação, bom deixar claro, mas continua sendo investigado e já havia sido alvo de buscas em uma etapa anterior das apurações. Também foi alvo da ação o advogado Willer Tomás, que em nota correu já a dizer que não tem nada a ver com nada, que a diligência só estaria relacionada ao fato dele ter uma aeronave, ser proprietário de um avião que é utilizado pelo senador Everton Rocha, ou que foi utilizado especificamente em uma viagem particular. Segundo a Polícia Federal, as apurações identificaram, Paula Camacho, indícios de movimentações financeiras, patrimoniais que teriam sido feitas por meio de contas de terceiros, de empresas e operações em espécie, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos. É impressionante o tamanho dessa quadrilha envolvida no escândalo do INSS. Quanto tempo já não se passou desde que o escândalo explodiu e até hoje a gente está descobrindo novas autoridades, políticos, todos envolvidos nessa mesma roubalheira e que tinham a sensação certeira da impunidade, de que não iam ser descobertos ou que, se forem, como estão sendo agora, não vão ser punidos. Essa é a nossa grande preocupação, por isso também muita gente destacando aqui no chat, Paulo, a importância do ministro André Mendonça se diferenciando dos outros ministros parciais dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa operação, por exemplo, dessa manhã foi autorizada pelo STF. Ô, Adriana, a certeza da impunidade é tamanha que esse senhor, o senador Everton Rocha, ele já havia sido alvo de busca e apreensão em dezembro de 2025. Ele que estaria envolvido diretamente com o careca do INSS. A Polícia Federal desconfia que esse senhor, né, vice-líder do governo no Senado, olha o cargo importante, ele seria um sócio oculto do careca do INSS. E um indício disso seria justamente a apreensão de uma planilha que foi conseguida ali em posse do contador de uma das empresas do careca do INSS e teria nessa planilha uma solicitação justamente para o senador Everton, grupo do senador Everton, né, indicando alguns repasses ali. Gente, isso aconteceu em dezembro de 2025. E desde então, o senhor Everton, ele ainda é vice-líder do governo no Senado. Olha a certeza da impunidade. E agora, a operação que deflagrou hoje estava em busca de recursos, né, de posses justamente dos familiares do senador, porque em relação a ele já aconteceu em dezembro e ele continuou no governo do mesmo jeito, ou seja, eles têm certeza da impunidade. Agora, vamos ver o que o governo vai fazer. O que será? Vai demitir esse senhor? Vai tirar o líder, o vice-líder do governo do Senado? Porque Jacques Wagner, vamos lembrar, Jacques Wagner, que também estava lá envolvido até o pescoço com o caso do Banco Master, ele sim era o líder, né? O principal articulador ali entre Senado e governo. Ele foi, né, educadamente retirado, né? Ele saiu para tirar, né, o líder, né, saiu de recursos, saiu ali da presidência, da ligação do Senado com o governo, para tentar limpar ali a
a cena ali do presidente Lula. Mas agora tivemos também o vice-líder do governo no Senado envolvido ali com o INSS, ou seja, o Senado, que tem ligação com o governo federal, ele está tanto envolvido com o Banco Master, tanto com o INSS. Pois é, Ludmila Lins Grilo, tem agora o caso do senador, hein? Então, mais uma vez, ele não está sendo alvo da operação nesse momento, mas daí também chama a nossa atenção, né? Entre os alvos, a esposa, a filha, 2 irmãs, ainda coloca a família inteira, provavelmente, no rolo, né? Impressionante como esses casos se repetem. E anteriormente também, faltou você comentar, a gente comentava sobre o Marcola, um dos maiores assessores do Palácio do Planalto, já afastado do cargo para contribuir na campanha de Lula, que recebeu diversos repasses da Roberta Luxinger em dinheiro. Ludmila. Então, vou começar aqui pelo Marcola, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi um sujeito, a essa altura do campeonato, ainda ser chamado de Marcola, porque quando a gente fala de Marcola, de quem que a gente lembra? A gente lembra do sujeito lá que está preso, né, no presídio de segurança máxima, um criminoso de alta periculosidade, mas tem ali, ao redor do Lula, tem ali um outro Marcola, né? Isso é apenas simbólico, só um comentáriozinho aqui à parte. Bom, esse Marcola, ele era um sujeito ali que atendia o telefone do Lula, como a Paula falou, era um cara que estava ali do lado, era um assessor direto que ficava ali enfurnado, literalmente, lá dentro do gabinete do Lula. Então era o cara que estava ali o tempo inteiro, uma espécie de um braço direito, um assessor direto. Então, assim, um sujeito desse agora sendo acusado de estar sendo ali um receptor ou um lavador, essa é a suspeita que recai sobre ele. E a pergunta que fica, será que o dinheiro tal que ele está sendo acusado aí de estar ali sendo intermediador, será que era um dinheiro para ele? Ele alega, né, vamos dar o contraditório, ele alega que foi um empréstimo. Mas olha que coisa, se fosse apenas um empréstimo aí todo mundo pega. Todo mundo pega. Qual que é o problema de pegar um empréstimo? Só que, diante dessa investigação, o que fizeram? Tiraram o tal Marcola do gabinete e colocaram na campanha do Lula. Então, fizeram o seguinte, falaram assim, estou supondo, tá? Como se eles tivessem falado, olha, meu amigo, não fica aqui no gabinete não, porque pode acabar queimando aqui o nosso filme, mas a gente não vai te deixar desguarnecido não, a gente vai te dar uma boquinha, lá você vai ficar lá, você vai ter um emprego garantido lá na campanha do Lula. Então, se o motivo fosse mera desconfiança e descobrimos que tem um cara aqui no gabinete que pode estar fazendo coisa errada, se o motivo é esse, você afasta o servidor. Não afasta, né, só para inglês ver e coloca lá na campanha do Lula, só para garantir uma boquinha para ele, de forma que a figura dele não atrapalhe o Lula. Isso aí é coisa do amigão. Né? Não, olha, você não vai ficar desguarnecido. Conte com a gente, você vai manter o empreguinho, mas em outro lugar, um pouco longe aqui dos holofotes. É isso que eles fazem, é que ele não larga a mão de ninguém. É isso aí, eles não largaram a mão do tal do Marcola. Então, esse é só o comentário que eu queria fazer. Em relação ao senador Everton Rocha, hoje de manhã saíram reportagens também de vários veículos, grandes inclusive, dizendo que ele próprio havia sido o alvo, mas na verdade eles se confundiram, não foi o senador. Ele já foi alvo, mas em outra oportunidade. Nessa operação agora não. Agora, como a esposa dele foi alvo, então, assim, indiretamente acabou afetando o senador, porque, bom, eu suponho que eles morem na mesma residência e, consequentemente, uma busca e apreensão contra a esposa dele vai afetá-lo diretamente, porque vão entrar lá os policiais dentro da casa dele, efetivamente, só não vão poder arrecadar os pertences dele, mas vão pegar os pertences dela. Então, estão ali, está tudo junto e misturado. Então, como foi na casa dele, eu acho que teve essa confusão aí, alguns veículos acabaram noticiando errado. Havia um grupo de WhatsApp ali, chamado Grupo Senador Everton. Então, assim, isso ligado ao pessoal lá do Careca do INSS, né, eu não gostaria de ter um grupo Ludmila Grilo no celular do Careca do INSS. Isso seria algo extremamente desonroso para mim. O que isso significaria?
Mas o senador Everton parece que tinha um grupo com o nome dele, Grupo Senador Everton. E essa é a acusação contra ele. Ele seria uma espécie de um sustentáculo político de todas aquelas operações. Nas matérias, há menção a um assessor do senador Everton, que estaria sendo também investigado por ser o receptor de dinheiro. Então, pergunto mais uma vez, será que um assessor seria o destinatário final de uma mala? A gente tem, nesse ambiente político, é muito conhecida aquela figura do homem da mala. Tá? Tem um homem que leva a mala. Dificilmente, pessoal, o dono do dinheiro entrega diretamente o dinheiro ao receptor do dinheiro. Sempre há aqueles intermediários que a gente chama de os caras da mala. Tem o cara que chega com a mala, entrega aqui para o intermediário, esse aqui recebe a mala. Eu tenho que dar a mala e tenho que recebe a mala. Geralmente o que entrega a mala não é o dono do dinheiro e quem recebe a mala também não é o destinatário do dinheiro. Tem sempre um mandante e um receptor, né? Ambos poderosos. Um é o dono do dinheiro e o outro é o dono do poder. Então, só estou lançando aqui, não estou fazendo nenhuma acusação. Estou colocando aqui para o público como geralmente funciona essa situação, como a gente tem visto da experiência política em tantos anos aí de observação dessa mesma coisa, desse mesmo procedimento acontecendo. Sim. E é bom a gente ressaltar aqui, Bianca, e o pessoal do chat já também chamando a atenção, o ex-chefe, então, o roubo do INSS chega agora ao gabinete de Lula. Ex-chefe foi dispensado às pressas, de forma repentina, muito mal explicada, na semana passada. Aí tem gente escrevendo aqui, não, mas uma coisa eu tenho certeza, Lula não sabia de nada. Sei, Lula já estava dando várias declarações dizendo, olha, o meu filho disse para mim que não fez nada, mas se ele fez, quero que ele pague por isso. Se ele fez, bom... Tá, então Lula não sabia de nada, né? Porque ele é muito ingênuo e bobo, né? Outra coisa, Lulinha, escreveram aqui no chat, está fazendo paella em Madrid? Como vive o Lulinha? De quê? Qual renda? Ele mora em Madrid, sustentado por quem, né? Então, são muitas perguntas em aberto que daqui para frente a gente precisa e quer essas respostas, como onde está a Lulinha nesse exato momento? Está aqui no Brasil à disposição da Polícia Federal? Já? Ou ainda não? O que mais estamos esperando? Caiu o líder do governo no Senado. Tem um vice-líder? Pode ser o próximo? Onde vamos parar? Não, e vale lembrar, esse vice-líder, inclusive, ele, segundo aqui consta notícias, ele foi também pela Polícia Federal, a polícia pediu que ele fosse preso. Então, foi o STF que impediu que essa prisão realmente acontecesse. Agora, esse escândalo do INSS mostra que o crime em 2026 no Brasil não está organizado, está organizadíssimo. E está nas entranhas do governo. Já passa do que se poderia chamar de coincidência. Já não é coincidência, isso é esquema. Isso é um esquema escancarado na nossa, assim, diante de nossos olhos, e não há mais até como a gente ter certeza de nada, afinal de impunidade, na verdade, né? Não há como ter certeza de que eles serão punidos. Por quê? Gente, porque daí quem está no caso é o nosso querido Flávio Dino. Ele vai estar acompanhando tudo isso. A gente tem mesmo que prestar atenção, porque olha só quantas coisas envolvidas. Se você conecta os pontos, né, tem o careca do INSS, que é o lobista que operava esses descontos que já foram aos bilhões em contra-cheques de aposentados. Muitos deles ainda não receberam, muitos deles, mesmo que recebam, vai sair do dinheiro público do mesmo jeito. Né? Então, não é que foi recuperado esse dinheiro, não foi recuperado. Vai sair do nosso bolso. Né? Então, para pagar o que se deve para esses velhinhos do INSS, vai sair do bolso do brasileiro, do cidadão brasileiro, o cidadão que paga os seus impostos, o cidadão de bem. Fato. Tem também esses PIX aí, né, da Roberta Luxinger, que é a amiga, é a Luxinger que fala? Luxinger, algo assim, né? Sobrenome complicado. É muito chique esse sobrenome, né? Não é Silva, né? Você vê como eles não... E até a empresa, né, do Lulinha também não é em português, né? Não é internacional. Mas, bom, a Roberta, amiga do Lulinha, depositando aí PIX, né, emprestando dinheiro para o chefe de gabinete do Lula. E
Vemos aí o senador Everton Rocha, que segundo a PF, o sócio oculto no mesmo esquema. E o mais, ainda outro dia a gente estava falando aqui que a PF não queria que fosse dada sequência aí a essas investigações. Você lembra disso também. Mas você vai vendo um desenho, quantas coisas aqui nos mostram que o Brasil não pode continuar desse jeito. Porque quando esse esquema ele vai tendo tantas entranhas, né? Tem tanta gente envolvida, isso é o que a gente sabe, e o que a gente não sabe, e o que a gente nunca vai saber. Então aí tem o senador Everton Rocha, né? Ele foi feito o pedido da prisão dele e que foi negado. Por quem, gente? Pelo STF. Que coisa, não? Tudo ali, ó, interligado. E também existe uma conexão entre esses esquemas aí do INSS com o Banco Master. Gente, olha, às vezes dá vontade de falar assim, último a sair, gente, apaga a luz, porque tá complicado esse país, não tá nada fácil. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.